Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Wellington. Sejam bem-vindos ao meu canal. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Irmãos, a palavra que eu gostaria de deixar para a sua meditação nesse dia fala sobre como saber se aquele pastor ou líder é um homem de Deus. É muito comum hoje cristãos evangélicos no Brasil e no mundo todo rotularem pastores e líderes de igreja como sendo pessoas de Deus. Isso aí é natural, né? Meu pastor é homem de Deus, aquela pessoa é homem de Deus, somente porque, irmãos, ouviram uma boa pregação ou uma palavra ungida da boca deles. Mas, irmãos, será que podemos fazer uma avaliação dessa grandeza de forma tão superficial? Será que todos são de fato homens de Deus? Ou será que muitos se aproveitam desse título para se beneficiar ou para o seu benefício próprio? Como saber se a pessoa é um homem de Deus? Hoje, infelizmente, irmãos, muitos buscam título religioso como pastor, como bispo, apóstolo e outros tantos, porque sabem, irmãos, que esse título dá a ele um certo status, uma certa importância na sociedade e, consequentemente, regalias dentro da igreja. Alguns, inclusive, são ordenados a esses cargos, mesmo sem ter a menor condição ou preparação para exercê-los. Só que nós, cristãos, meus queridos, devemos tomar muito cuidado em rotular a pessoa como homens de Deus, pois eles podem ser enganadores, que usam desse título para enganar os crentes e se beneficiar da sua fé. Muitos, inclusive, usam a sua influência para pregar mentiras e enriquecer de forma ilícita. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, Jesus disse o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Você os reconhecerão pelos seus frutos. Podes colher uvas de espinheiros ou figos de erva daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês conhecerão a árvore. Diante, irmão, desta palavra, eu quero mostrar para vocês algumas características do falso profeta, para que você possa identificar e não ser iludida ou ludibriada. A primeira coisa é o seguinte: o dom é mais relevante do que o caráter. O verdadeiro, digamos assim, falso profeta, geralmente valoriza mais o seu dom do que o seu caráter, sua honestidade. Boa parte desses supostos homens de Deus tem dons, irmãos, especiais, até mesmo dado por Deus. Contudo, eles não possuem um caráter aprovado pelas Escrituras. Eles conseguem atrair multidões em nome de Deus, usando dos seus dons. E alguns, inclusive, irmãos, operam milagres de cura, expulsam demônios, mas o seu caráter mancha os ensinamentos deixados por Cristo. Por isso, preste mais atenção nessas pessoas e no seu caráter. Mateus capítulo 7, versículo 22 diz o seguinte:
Muitos me dirão naquele dia. Olha só, irmãos, o que diz esse texto. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós o teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A segunda coisa que o falso profeta, uma das características do falso profeta, é o amor e apego ao dinheiro. São pessoas, meus queridos, que usam o seu ministério com a motivação de enriquecer a custas dos fiéis. É claro que um pastor, nós precisamos pedir ofertas, afinal de contas, a igreja é mantida graças a isso, sem falar com os investimentos feitos, trabalhos missionários, ajuda aos mais necessitados. Contudo, o falso homem de Deus tem como principal discurso o dinheiro. Eles afirmam que se você não dizimar ou ofertar, não terá um lugar no céu. Criam campanhas duvidosas, onde vende toalhas, lenços, vassouras, e até mesmo já vi aí na televisão vendendo tijolinho supostamente ungido por um preço exorbitante. Uma outra característica do falso profeta é os ensinamentos bíblicos são disfarçados de espiritualidade. Esses falsos homens de Deus são especialistas em falar sobre o reino de Deus, pecados e o inferno, defendem falsas doutrinas como sendo corretas e, para isso, não pensam duas vezes ao citarem os falsos testemunhos para convencer as pessoas. As pessoas, muitas vezes, usam até pessoas para dar testemunho de algo que não aconteceu para atrair aquela grande multidão. Meus amados, a palavra do Senhor, lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: já que vocês morreram em Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas as coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos humanos. A palavra do Senhor está falando sobre aqueles ensinamentos que não tem nada a ver. Não é um ensinamento bíblico proibindo uma porção de coisas. Olha, a palavra do Senhor diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nos convêm, mas também não podemos colocar um jugo pesado sobre o ombro do meu irmão. Nós temos que ter cuidado, que a religião ela tem que ser libertadora e não opressora. Eu gostaria de deixar uma seguinte ideia para os irmãos que estão agora me ouvindo. É o seguinte: quando a gente ensina que a pessoa deve caminhar na presença de Deus, que a pessoa não deve cometer nenhum tipo de pecado, quando a pessoa tem que realmente consagrar suas vidas, olha, nós apenas transmitimos a palavra, mas quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, nós temos que pregar a palavra do Senhor, falar o que realmente a Bíblia fala, ensinar realmente aquilo que Jesus quer ensinar. Mas quem vai convencer o homem é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convence ou a pessoa não deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para convencer, quem sou eu para convencer alguém? O falso profeta, irmão, pensa somente em si. É uma das características do falso profeta, pensam somente em si. Os falsos homens de Deus são aqueles que tentam de qualquer forma
usa de tudo para atrair pessoas para si. Faz o que for preciso para tirá-las de outras congregações, de outras igrejas e levá-la para a sua igreja. Muito, inclusive, denigrem, falam mal dos pastores daquela outra igreja para conseguir arrebatar os seus membros. E como saber se uma pessoa é de Deus? Em primeiro lugar, não se empolgue com os outros por causa dos seus dons e poder de convencimento. Um verdadeiro homem de Deus anda de acordo com a palavra. E você precisa ler a Bíblia. Se você não quiser ser enganado, identificar um verdadeiro homem de Deus te ajudará a não se alimentar de heresias, nem ser iludido, enganado por sinais e prodígios. Porque a Bíblia diz também, irmãos, que nos últimos dias até o diabo vai se levantar fazendo cura, fazendo prodígios, que, se for possível, vai até enganar aqueles que são escolhidos. É como diz aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. Então, a minha oração para que Deus nos torne homens e mulheres cheios do Espírito Santo e dos seus dons, mas que isso não seja maior e mais importante do que o amor, o temor, a obediência à palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Espero que esta palavra tenha falado ao teu coração. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.